A gente passa boa parte da vida ouvindo que não é bom o suficiente ou que tem que agir de uma certa maneira. Então, muitas vezes, a gente desiste antes de tentar. E tem um dado que fala assim, né, que mulheres, para se candidatarem a uma vaga, elas têm que estar com quase 100% dos requisitos ali preenchidos. Os homens, quando estão com 60% dos requisitos, eles já se inscrevem. Não dá para romantizar também, na sociedade machista, patriarcal e classista que a gente tem, a gente romantizar que, você é vulnerável agora. Então, você tem que ter lugares seguros para você falar da sua vulnerabilidade. Sabe aquela sensação de que você não é boa o suficiente? De que não está preparada e que é uma impostora? Que a qualquer momento vai ser descoberta? Eu sei que muita mulher empreendedora já sentiu isso, eu também já senti. É por isso que hoje a gente vai entender como desenvolver habilidades para amenizar esses sentimentos que limitam a gente e que a sociedade acaba reforçando. A gente já vem falando das competências socioemocionais durante toda a nossa temporada, mas hoje o programa vai ser todinho para elas e sobre elas. E ninguém melhor do que a minha parceira de sempre, Renata Malheiros. Ela vai trazer pra gente todo esse conhecimento que ela tem sobre essas competências. Essa mulher é uma craque nesse assunto. E para compor nosso time, lógico, a gente recebe hoje aqui Dânia Reis, que é fundadora da Contente, produtora de conteúdo e comunidades digitais, e Vivi Duarte, fundadora da Plano Feminino, onde ajuda mulheres a tirarem suas ideias do papel. Olá, meninas! Tudo bem? Sejam bem-vindas. Renatinha, mais um momento juntas. Muito bom, muito bom. Muito feliz de falar desse assunto hoje, que é um assunto que as empreendedoras trazem demais pra gente, né? Autoconfiança, competências socioemocionais. E eu sei que essas duas craques aqui do lado vão dar muitas dicas importantes para as empreendedoras que estão nos assistindo. Sessão de terapia que hoje trouxe todos os meus problemas. Já quero começar sabendo de Dânia Reis. Dani, você já se sentiu assim? E se sentiu, como é que você fez para equilibrar? Eu me sentia tão impostora que eu fui estudar sobre isso, porque eu falava, não é possível que eu esteja o tempo inteiro sentindo que eu não estou preparada. Eu achava que as minhas conquistas tinham a ver com sorte, sabe aquela coisa que a gente diz muito? Eu era a pessoa certa no lugar certo. A gente ouve isso, né? A gente fala isso, a gente ouve das amigas e a gente fica querendo entender qual é aquele desconforto, assim. Até que um dia eu estava lendo um livro, eu peguei um livro da Brené Brown, maravilhosa. E eu peguei a primeira página desse livro e eu falei assim, caramba, tá falando comigo. Ela tinha uma citação do Roosevelt que falava assim, em linhas gerais, falava, só aceito críticas de quem tá na arena. Então, assim, eu aceito críticas de quem está se colocando no mundo. E nessa época, eu estava muito julgando o que as outras pessoas faziam. E eu estava numa fase que eu só conseguia olhar o outro e pensar assim, caramba, mas essa pessoa nem é tão boa assim, mas ela tá ali com aquela confiança. Aí eu fiz aquele breve exercício, né? Quando você está apontando demais o dedo para o outro, mesmo que silenciosamente, o que é que está faltando em você? E aí eu peguei esse livro e eu falei assim, alguém está dando nome ao que eu sinto. Eu não estou louca, eu não estou sozinha. Não está. E ao longo do programa a gente vai poder falar sobre isso, porque eu também tive essa conexão com esse livro. Vivi, e você? Como é que você faz para lidar com essa impostora, se é que existe uma impostora aí, né? Nossa, sim, existe muitas, né? Porque, assim, a gente tem várias impostoras, eu falo que é aquelas vozinhas que vão invalidando a gente para a gente poder fazer acontecer. Então, para mim, o que mais funcionou foi a autoestima. Cuidar da minha autoestima, olhar para o espelho e validar quem eu era, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele. Então, assim, todo o meu histórico, conseguir validar isso para mim e entender o quanto a gente tem valor com a história que a gente tem, da onde a gente saiu, o que a gente está conquistando, né? Para a gente poder ir desativando essas vozinhas, porque elas vêm. É sobre isso, a gente se validar, se autovalidar todos os dias, não se comparar, como a Dani falou, né? E criar a nossa marca pessoal, a partir da nossa vivência, né? Não inventando um storytelling que não existe. Se você olhar direitinho a tua história, quanta coisa que você já fez, né? Tanta coisa linda! Ô, Renatinha, me fala uma coisa, mas será que esse problema tá na gente ou é a sociedade que faz com que a gente crie esse olhar inseguro sobre nós? Eu acho que um pouquinho de cada, viu, Cris? Mas muito na sociedade. Tem um artigo de Harvard que diz o seguinte: pare de dizer que as mulheres têm síndrome da impostora. E ele diz o seguinte, que claro, síndrome da impostora, o fenômeno da impostora, né? Porque não é uma coisa ali tão médica, né? É quando você tem alguma questão com a sua autoconfiança, né?
porque você se acha uma impostora, uma fraude. Então, a competência socioemocional que a gente está trabalhando aqui é a autoconfiança. E a grande verdade é que, por questões culturais, como a gente é criado, como a sociedade, né, desde berço vai nos criando, nós meninas, a gente não é estimulada a demonstrar muita autoconfiança, não. Meninas que geralmente demonstram muita autoconfiança são chamadas de metidas, de exibidas, de mandonas, e aí a gente acaba sendo podada ali. Tem um experimento que aconteceu nos Estados Unidos que é muito interessante. Eles pegaram meninas de 6, 7 anos e falaram assim: anota num papelzinho a nota que você acha que vai tirar no final do ano. Tem uma urna ali no final da sala para os meninos e uma urna para as meninas. Não coloca seu nome, não. Beleza, todo mundo fez isso. Agora vem aqui na frente os meninos e as meninas e falem em alto e bom som todas as notas que vocês acham que vão tirar na frente de todos os coleguinhas, na frente de todos os professores. Ok? E aí depois comparar os resultados. Não houve muita diferença na nota que os meninos colocaram secretamente na urna e que eles falaram na frente de todo mundo. Houve muita diferença na nota que as meninas colocaram secretamente na urna e que elas falaram. Olha elas. Qual nota que foi maior? A da urna, claro, porque ninguém estava olhando. Então, a grande verdade é que não é que a gente tem tanto problema de autoconfiança assim, não. A gente não quer, e eu entendo perfeitamente, é sofrer aquela que a cultura, o que a literatura fala backlash, né? É a porrada social por não se comportar como a sociedade espera que gente como nós, no nosso papel social, ou seja, meninas, se comportem. Não, e vocês sabem que eu tô aí trabalhando, né, há mais de 20 anos. E só agora, há alguns meses, que eu conseguia dizer a frase: eu sou boa, eu sou uma ótima apresentadora, eu sou uma profissional competente. Eu não era sempre assim: nossa, como você é maravilhosa. Ah, imagina, eu já nem estava tão bem. E Dani, você está construindo uma história maravilhosa à frente da Contente. Deu esse pulo do gato aí há alguns anos, construiu essa empresa e utiliza o Instagram, que é essa plataforma que hoje é bastante amada, mas naquela época nem era, para trazer mensagens positivas focadas nas mulheres, mas lógico que para todo mundo. Conta um pouco da sua história aí, desse... Essa história começou lá em 2010, um pouco antes eu conheci a Luísa Val, minha sócia, pela internet. Eu sou jornalista, ela publicitária, a gente tinha blogs. Um dia ela me entrevistou para o blog dela, a gente começou uma troca de e-mails. E a gente teve uma sintonia tão grande que uma outra amiga virou e falou assim: vocês deviam fazer alguma coisa juntas, porque vocês são apaixonadas por internet. A gente se olhou e falou: sim, vamos fazer algum trabalho. Aí essa amiga deu um primeiro trabalho pra gente e eu falo que foi um empreendedorismo intuitivo, porque assim, ao começar a fazer esse trabalho, a gente já abriu a empresa com o CNPJ e chamou um contador, que é o mesmo até hoje. E a gente começou ali a usar o Instagram. O Instagram tinha acabado de ser lançado, a gente criou um projeto usando o Instagram chamado Instamission, que era um projeto de missões fotográficas para as pessoas fotografarem a mesma coisa, para a gente ver os olhares das pessoas em relação ao mesmo tema. Esse projeto, ele mudou nossa carreira completamente. A gente não tinha nenhuma pretensão com ele, além da gente usar a ferramenta e se divertir com ela, mas virou um negócio. Assim, quando ele tinha 6 meses, uma agência de publicidade perguntou quanto era para patrocinar uma missão, a gente não sabia, fez umas ligações, aí falou assim: quanto é que a gente ficaria feliz de ganhar? E eu acho que teve muito esse lugar de fazer uma coisa que fazia sentido pra gente. E aí, desde então, a gente foi transformando a Contente. Esse projeto, ele foi muito frutífero, durou muito tempo. Depois a Contente se ampliou para ser também um lugar, um estúdio criativo. A gente atende marcas, agências. Hoje a gente tem uma plataforma dentro do Instagram, uma comunidade para falar de trabalho. E a gente foi muito entendendo que a gente consegue colocar no trabalho muito do que a gente é, de quem a gente é. Ô Vivi, e você, o que mais me admira é que você sempre teve um plano. Você ensina as meninas a terem um plano e aí, assim, qual é o ponto, qual é a chave também de torná-las mais corajosas, como a Dani, por exemplo, e como você? Olha, o Plano de Menina é um instituto, tem 7 anos já. Então, é um instituto que capacita e conecta meninas para o mercado de trabalho. Mas não é só isso, porque dentro desse capacitar e conectar meninas para o mercado de trabalho, meninas periféricas, né? Porque a gente tem o foco em meninas que teriam muita dificuldade para conseguir uma oportunidade, por conta de um país que a gente vive totalmente desigual, desequilibrado, né? Então, é um instituto que vai na linha de frente dessa transformação. Tem mais de 1000 meninas já em grandes multinacionais. A gente estava falando lá nos bastidores, falei para a Dani, tem meninas já executivas, fazendo coisas acontecer, viajando pelo mundo, fantástico. mudando a vida do entorno, né, da onde elas estão, ali nas comunidades, da família. Então, é um instituto muito inspirador para mim, assim, é a menina dos meus olhos hoje. E o core, assim, o coração do instituto
é trabalhar autoconfiança e autoestima. Porque é ali que a gente consegue mostrar para a menina como ela pode... a gente faz uma SWOT. E a gente faz isso também nas jornadas para mulheres, né? Então, o que a gente faz para a marca, por exemplo, né? A gente quer... Eu que sou uma pessoa de publicidade, propaganda, comunicação, a gente pega um objeto desse daqui, a gente coloca alma, a gente coloca quais são os tons de cor, a paleta de cor que esse objeto vai ter, qual é a persona, ele vai ser feliz, ele vai ser triste, qual o posicionamento, o que ele não vai fazer, ele vai ser contente, quais são os pontos de contato, sabe? Então, a gente ajuda a menina a entender isso. Qual que é a sua fraqueza, a tua força, e vai ajudando ela a entender também o que tem para fora. Pessoas que vão te invalidar, pessoas que vão trazer questões ali na mesa que você não precisa tratar naquela hora. Então, a gente tem um grupo hoje de psicólogas também que participam desses encontros com as meninas. Mas tudo é sobre autoconfiança e autoestima para a gente poder entender quem a gente é mesmo. Renata, vamos aproveitar essa fala da Vivi sobre as meninas? E o nosso programa hoje é todo sobre as competências socioemocionais. Então, vamos voltar lá do começo? Vamos falar como reconhecer isso no nosso dia a dia? Maravilha. As competências socioemocionais são super importantes. Sabe por quê? Além delas mostrarem como que a gente vê o mundo, como que a gente se comporta, muita gente nem sabe que elas estão aí. A grande verdade é que muita gente pensa que só saber das competências técnicas fazem da gente um bom empresário ou uma boa empresária, né? Então, só saber de planejamento, de finanças, de marketing, quais impostos eu tenho que pagar, isso já seria suficiente. Isso é super importante. Mas a grande verdade é que a diferença está no nosso comportamento. E é justamente nessas competências socioemocionais, que é onde tem o nosso comportamento, é que a cultura costuma colocar obstáculos adicionais a nós mulheres. Não é culpa nossa, é culpa da cultura. Então, eu estou falando de liderança, eu estou falando de autoconhecimento, de autoconfiança, de negociação, de persuasão, de falar em público sem ficar com vergonha, a tal da comunicação assertiva, de fazer rede de relacionamento, né, a capacidade de network. Então, assim, tudo isso é chamado de competências socioemocionais. E o que a gente vê? As competências socioemocionais são muito influenciadas pela maneira que a gente foi criado. Eu converso com muitas empreendedoras, né, e aquelas que são super bem-sucedidas, eu sempre pergunto, quando você era criança, você tinha alguém da sua família, um pai, uma mãe, uma avó, um vizinho, uma madrinha, que falava, é isso aí, você vai conseguir, não escuta eles não, você é boa, você é boa. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, você acaba escutando aquelas coisas de criança que não são nem por mal, as pessoas vão reproduzindo sem querer, né, ali sem pensar. Isso não é coisa pra você, isso não é coisa de menina, isso não é jeito de mulher falar, isso não é profissão de mulher. Você não deveria estar interessada nisso, você deveria estar interessada naquilo. Poxa, mas eu não gosto disso. É, mas você nasceu mulher, então deveria estar interessada nisso. E aí você começa a ser influenciada por essas crenças que são limitantes, que são podantes, e a gente nem sabe. O que acontece? E a Vivi deu a solução aqui, quando ela falava do plano de meninas. Quando você tem um exemplo e quando você tem mentoria de mulheres que estão lá, você consegue desenvolver essas competências. Ô, Rê, você pode enumerar algumas das competências socioemocionais? Eu até preciso estar com caneta, porque eu quero anotar, mas eu vou ficar atenta. Vamos lá. Coisa, assisto de novo. Sem problema. Você que está nos assistindo, vamos lá. Eu separei algumas aqui, uma colinha. E eu vou falar de algumas competências socioemocionais que são fundamentais para o mundo do empreendedorismo e que elas são muitas vezes prejudicadas por essa cultura, por esses preconceitos que as mulheres acabam enfrentando. A primeira delas é liderança. Se você é uma empreendedora, você está liderando um time, você está à frente de um negócio. E a gente sabe que muitas vezes, quando uma mulher precisa liderar um time, pode ser time de homens, mulheres, etc. As pessoas, às vezes, por esses preconceitos inconscientes, não estou dizendo que são por mal, acabam não levando muito a sério aquelas orientações que ela está falando. Teve um experimento muito interessante, que nem era de empresários, mas poderia ser, que foram de 2 funcionários que trocaram os e-mails durante uma semana. Um era homem, o outro era mulher. E um dizia que era o outro, né, pelo e-mail. Ao final dessa semana, perguntaram para o homem, como você se sentiu? Ai, foi horrível, as pessoas ficavam me questionando, perguntando por que eu estava orientando aquilo, às vezes me ligavam, nunca fizeram isso comigo. E aí perguntaram para a mulher, e aí, como foi essa semana, né, que você assinou como se fosse um homem? Nossa, foi tranquilo, foi maravilhoso, inclusive, nunca foi assim. Eu dava orientação, a pessoa seguia, sem questionar, sem julgar, sem reclamar, né? Então, o exercício da liderança, você precisa ter essa confiança das pessoas que você está liderando. Se essa confiança é minada por preconceitos, já fica mais difícil.
Outra competência socioemocional, negociação e persuasão. Essa é fundamental. Se você quer novos clientes, se você quer novos fornecedores, ou se você está na frente de uma banca de investidores que você quer captar recursos para você. Você precisa convencer as pessoas. E muitas vezes a gente acaba, quando falando, né, de maneira assertiva, tentando convencer, vem aquela coisa, nossa, mas é muito falante, é meio dada demais, né? Nossa, mas que atrevida, né? Olha só que coisa. Então, isso são sentimentos que acabam minando a gente, né? Mas tem como mudar. Outra competência super importante, que é a criatividade. E a criatividade não só na sua cabeça, mas com a comunicação assertiva junto. Então, muitas vezes a gente está numa mesa de reuniões, ou a gente tem um produto, um serviço, e a gente tem uma ideia que poderia melhorar aquele produto ou serviço. Mas se trabalhamos em ambientes pouco diversos, onde nós só temos um grupo de pessoas, só homens, ou só pessoas brancas, ou só pessoas de determinada região do Brasil, a gente sabe que a gente não fica muito à vontade de trazer ideias novas, porque a gente tem medo de ser mal interpretada, né, de não se dar bem. Sim, e aí a gente, às vezes, acaba deixando a criatividade de lado, que poderia resolver ali muitas soluções. Então, também a importância de times diversos, né? E, finalmente, a última competência que eu trouxe aqui é a autogestão. Ou seja, você conseguir também resolver os conflitos de maneira equilibrada, gerenciar a sua vida. E aí a gente já sabe, né? A vida não é só a vida profissional, é a vida doméstica também. E por conta de questões culturais, as mulheres acabam sendo sobrecarregadas com os trabalhos de cuidado, sejam de crianças, de idosos ou da casa. Então, é difícil ter autogestão sendo sobrecarregada com um dia com 24 horas. Então, essas são as competências socioemocionais que eu trouxe e que eu gostaria de dizer que sim, elas são muitas vezes, né, colocam ali uma casca de banana pra gente por conta da cultura, mas que a gente consegue superar por meio das redes, por meio de uma competência socioemocional, que é o autoconhecimento. Ô, Renata, amada, eu já tô sofrendo aqui, porque você me trouxe na flor da pele todos os problemas. Agora me diz como que resolve. Onde é que eu vou buscar a resolução para tudo isso? Tem um curso para isso? Olha, nós no Sebrae temos vários cursos, consultorias, palestras, redes de mulheres. O próprio Sebrae delas, quando nós fazemos uma turma de mulheres empreendedoras, essa turma vai sendo ali capacitada durante 3, 4 meses e as próprias mulheres começam a trocar. Qual é uma questão também das competências socioemocionais? Geralmente elas são invisíveis, você não consegue perceber. E você pensa que é com você. Não, eu é que sou lerda. Não, eu é que sou tímida demais. Não, eu é que não sei falar em público. Eu é que sou, sei lá, não sei, não consigo convencer ninguém. Será, amiga? Pode ser, claro, existem também as questões individuais. Mas será que a gente não está dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura que acaba influenciando isso? Ah, já aconteceu com você? Com você também? Não, então, peraí, não é possível. Já aconteceu isso com todo mundo? E como é que você fez? Pois é. Ah, legal! Você me ajuda nisso? Né? Essa é a solução, a Vivi, tomada de consciência. Você enxerga isso lá nas meninas que você atende lá no plano de meninas? Nossa, muito. E até nas mulheres com o plano feminino, nessas redes que a gente troca. A minha própria experiência também, né, no mercado, hoje eu estou em grupos de CEOs, de diretoras, de mulheres empreendedoras, e essa troca que a gente tem faz a gente cada vez mais se validar e entender, nossa, então essa questão aqui não é uma questão de falta de skill minha, de falta de conhecimento minha, é uma questão que está com o outro, né? Porque você está encontrando ali na coletividade uma solução. Então, essas trocas são muito importantes. E aí, a gente tem Brené Brown falando de vulnerabilidade, e eu sempre falo que a gente precisa também ter espaços para poder colocar a vulnerabilidade, mas espaços seguros, né? Porque não dá para romantizar também na sociedade machista, patriarcal e classista que a gente tem, a gente romantizar que, você é vulnerável agora. E começar a falar para todo mundo suas vulnerabilidades, seus pontos fracos. Então, assim, gente, isso daí realmente é romantizar, é dar, sabe, ouro pro bandido, né? Então, você tem que ter lugares seguros para você falar da sua vulnerabilidade. Como que você, como CEO, uma grande diretora, uma grande empreendedora, vai chegar em qualquer lugar e vai numa mesa de reunião, tá lá aquele monte de gente que já não te deixa falar, que te interrompe, que você tem o tempo inteiro. Como que você vai chegar ali e mostrar uma vulnerabilidade? Tem que ter uma estratégia emocional para colocar as palavras, sabe, uma narrativa. E aí acho que vale a dica da Brené Brown, porque a gente já falou aqui 2 vezes dela, com o livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Como que é, Renata? Eu não lembro. A Coragem de Ser Imperfeito. Agora, a Brené Brown, todo o conteúdo dela é muito legal pelo que a gente está falando aqui.
mas esses espaços de segurança são importantes para a gente trocar, para a gente poder se mostrar vulnerável, para a gente poder entender que não é só gente que está sofrendo com determinado assunto, né? Eles dão um alívio, Exatamente. assim. E acho que isso é uma coisa que Dani já entendeu, porque quando eu assisti aquela série que vocês fizeram do Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora, trouxeram várias respostas para mim. Inclusive, Vivi Duarte é uma das entrevistadas nessa série, né? Eu tô achando muito bom ouvi-las, porque é isso, a gente começa, né, entendendo que a gente está sendo afetada. Aí depois a gente entende, tem mais gente aqui. Então, vamos conversar com essas mulheres. Essa ideia dessa série, uma série de vídeos, eu conheço um monte de mulher brilhante, eu acompanho um monte de mulher brilhante e todas, a certa altura, falam: ai, mas não sei se eu tô fazendo, não sei se eu tô na minha potência, não sei se eu sou essa pessoa que as outras pessoas me enxergam desse jeito, mas eu não. Então, eu comecei a entrevistar mulheres empreendedoras. Teve a Vivi, teve a Monique Evelli, teve a Cris Almoves, que é consultora de criatividade, a Nana Lima, que é da Think Eva, a Rafa Brites, que escreveu um livro sobre esse assunto. Mulheres de diferentes lugares, diferentes histórias, e todas, a certa altura, encontrando esse lugar da impostora, esse lugar de não conseguir ocupar com toda a propriedade aquele lugar que ela tanto queria. Então, algumas falas me marcaram, por exemplo, a Cris Almoves falando: criatividade é músculo, você tem que exercitar. Então, você não vai chegar numa ideia perfeita do nada. Eu acho que mulheres, a gente se cobra demais. Então, a gente, quando tem um projeto, quando a gente tem um negócio, a gente quer que esteja perfeito pra gente colocar na rua. Aí, o que é que acontece? Demora, porque para ficar perfeito, primeiro que não existe. Eu acho que a gente devia arriscar essa palavra. Perfeição, a gente devia... A coragem de ser imperfeito, já dizia a nossa musa aqui, né, Brené Brown? Uma outra fala que me marcou também foi da Nana Lima, que ela falava assim: se você preenche todos os requisitos para aquela vaga de emprego, talvez essa vaga de emprego não seja mais para você, porque você não vai se sentir desafiada naquela vaga. E tem um dado muito bacana que fala assim, né, que mulheres, para se candidatarem a uma vaga, elas têm que estar com quase 100% dos requisitos ali preenchidos. Os homens, quando estão com 60% dos requisitos, eles já se inscrevem. Então, muitas vezes, a gente desiste antes de tentar. Então, assim, não dá para fazer isso. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer, mesmo com medo. Renata, eu acho que a gente está falando tanto dessa coisa da impostora. A gente passa boa parte da vida ouvindo que não é boa o suficiente ou que tem que agir de uma certa maneira. E aí, mesmo quando chega lá, naquela posição de liderança, bate minha insegurança. Será que eu mereço estar aqui? Será que as pessoas me respeitam e acreditam mesmo que eu sou capaz? Será que eu não sou uma farsa? E para tentar responder a essas dúvidas que insistem em rondar e tomar a nossa cabeça, a gente vai ouvir uma mulher que não só se tornou uma líder segura, como escreveu um best-seller sobre isso. Maite Carvalho é autora do livro Persuasão, onde ela ensina a usar a retórica e a comunicação persuasiva a nosso favor. Conta pra gente, Maite. Uma boa líder é, antes de mais nada, uma boa comunicadora. E essa frase não é nem minha, é do próprio Aristóteles, que foi o pai fundador da comunicação persuasiva, né, da retórica. A gente entende que se você quer liderar, se você quer ser uma pessoa inspiradora para o seu time, para os seus fornecedores, vai possibilitar que você seja uma empreendedora com mais êxito e mais sucesso. Nós mulheres temos uma socialização que muitas vezes nos leva a ter crenças limitantes sobre as nossas capacidades, né? Muitas vezes a gente pensa: fui bem na prova. Não porque eu estudei, porque eu sou competente e inteligente, mas porque a prova estava fácil, né? Enquanto muitos homens pensam: eu fui bem porque eu sou muito bom. Essas crenças limitantes de que nós somos incapazes, ou que dermos sorte, ou que não necessariamente nós somos aptas a conquistarmos e ocuparmos esses lugares de poder, muitas vezes acabam minando a nossa autoconfiança e sabotando, né, todo o nosso potencial. Quando a gente se apropria de quem a gente é em alto e bom som, né, porque a palavra tem poder e ela é capaz de gerar mudança no mundo, e a gente toma para si o poder da comunicação, a gente é capaz de influenciar, de quebrar essas crenças limitantes. Então, é preciso que você acredite em você para que os outros acreditem em você. Se você quer que um investidor invista na sua empresa, você precisa primeiro acreditar que você é merecedora disso. Como? Subvertendo a narrativa. Não buscando validação, não buscando o olhar do outro, mas colocando quem você é, o seu ethos, os seus valores, a sua credibilidade, as suas crenças na mesa. E onde você entender que você precisa se encolher e se apequenar para caber, você não se demora
e vai embora. Porque a gente precisa bancar o nosso rolê. Isso é algo que eu falo para todas as mulheres empreendedoras que eu conheço. Se a gente não banca o nosso rolê, ninguém vai bancar pela gente. Então a gente tem que abafar o barulho externo, acreditar sim que a gente é capaz, pensando em como a gente consegue subverter essa lógica. Eu espero que eu goste deles e não que eles gostem de mim. E terceiro, tem uma frase que eu gosto muito, que ela coloca o seguinte: se nem você acredita em você, quem vai acreditar? Então, ainda que você precise emular isso num primeiro momento, haja como tal. E como num processo de mimesis, essa força vai vir. O Dani, acho que todas essas falas do Pitch da Deusa eu leio diariamente nos posts da Contente. A comunicação persuasiva faz parte da criação da sua empresa. A gente entendeu que essa mesma internet que nos dá tanto, ela também nos coloca nesse lugar de questionar muito a gente. Desse lugar de, é o outro que está arrasando e eu não. Eu tô aqui desse tamanhinho. A gente deixa de se apropriar da nossa história e a gente fica se comparando o tempo inteiro, né? Então, na Contente, a gente acredita muito que uma relação de mais bem-estar com a internet é possível e ela começa por nós mesmas. Então, a gente começou muito falando de internet, mas hoje a gente fala de saúde mental, a gente fala de comportamento e a gente faz esses lembretes de você parar e apreciar o momento onde você está, a trajetória que você já construiu, o amparo que você busca em outras pessoas, o amparo que você dá para essas outras pessoas. Você descobre que você não está sozinha. Não sai daí que no próximo bloco a gente vai para as ruas, porque a gente precisa ver e saber mais das mulheres que se identificam com o que a gente está falando aqui no nosso Olha Elas. Hoje a gente está mergulhando nas competências socioemocionais para entender como elas podem ser aliadas no controle das nossas inseguranças, combatendo aquelas clássicas sensações como a tal da síndrome da impostora e jogos pra lá. Tô aqui com Dani Arraes, fundadora da Contente, produtora de conteúdo e comunidades digitais, e Vivi Duarte, que ajuda mulheres a explorarem o melhor de si mesmas e jovens meninas a se transformarem em grandes líderes. E Renata Malheiros, lógico, minha parceira, não vem sem ela. Não existe esse programa. Olha Elas, né, Renatinha? É isso aí, vamos olhar para elas. E essa conversa mostra que nem sempre a gente consegue se olhar com tanto carinho, não é verdade? E esse é um dos temas que me deixou até mais curiosa para ouvir qual que é a opinião da galera aí. Por que eu acho que vai ter muita mulher se identificando com o que a gente está falando aqui? Então, bora ouvir. Fala aí, meu povo, quero te ouvir. Eu acho que muitas mulheres passam por isso porque a gente não tem um espelhamento necessário. Se você olhar uma empresa de cima para baixo, a maioria dos CEOs são homens, você não vê uma mulher, são poucas as mulheres fortes em que você vê em cargos de mando originalmente e que você se espelha e sente, eu estou ali porque eu posso estar ali. Sempre isso é retirado de você, esse mérito. Eu acho que a gente, quando se assume, se enxerga mulher na vida, no trabalho, na família, a síndrome da impostora ela é inerente. É assim, é natural, é praticamente natural você achar que não é capaz de fazer alguma coisa. Você se achar completamente, despreparada para executar algum tipo de tarefa que te é dado. Porque a gente não sente só no âmbito do trabalho, a gente se sente como mãe, a gente se sente como filha, a gente nunca está fazendo o nosso máximo. Na verdade, a gente sempre está fazendo o nosso máximo e achando que estamos fazendo o mínimo. Quem nunca não teve? A gente sempre chega com insegurança, dependendo do local. Ainda mais eu, uma mulher preta. Então, as pessoas pensam que eu vem um ditado da sociedade que você que é preto, você tem que saber muito mais, 100 vezes mais. E às vezes as pessoas realmente subjugam o meu conhecimento. Então eu tenho que realmente provar para a sociedade que eu sou boa no que faço. Eu sempre vejo colegas, amigas falando sobre isso. Eu não vejo homens falando sobre isso. Claro, eu entendo que, isso é inerente, é uma questão de autoestima e tudo mais, mas, portanto, não é uma coisa só de mulher. Mas pela pressão da sociedade,
por todos os desafios, por toda a estrutura machista que a gente vive, é impossível que isso acometa mais aos homens do que as mulheres. Até porque, é o que eu falei, os homens não costumam falar sobre isso. Muito fácil ver um homem que às vezes fez um curso de 3 semanas falando que é especialista em alguma área, e nem eu nunca vi nenhuma mulher fazendo isso. Então, para eles é só tipo alguém falar, nossa, você é bom nisso, que ele vai botar lá no LinkedIn dele que é especialista, ou vai virar um coach sobre isso. Então eu vejo muito mais homens fazendo isso do que mulheres. Eu acho que a forma mais, eu não vou dizer mais fácil, mas a que eu usei para me sentir mais segura, primeiro, estudar, me especializar na minha área, aprender a cada passo, né? Dar valor a cada vitória minha, independente do tamanho dela. Ver a modificação, a diferença que eu estou causando na vida das pessoas que trabalham comigo ou na vida das pessoas que eu presto serviço. Eu acho que quando você começa a se conhecer cada vez mais, cada vez menos você tem essa síndrome. Meninas, me identifiquei com várias coisas. E você, Vivi? Nossa, sim, muitas. Essa, especialmente, né, fazendo essa comparação com os homens, né, o quanto que eles já em 3 semanas fazendo um curso rápido se colocam como especialistas. Comigo acontece muito. Eu assumi uma cadeira que é uma cadeira América Latina de diretoria, mas eu me lembro que eu quase não assumi esse desafio por conta do idioma, porque eu achava que não, eu realmente não vou conseguir, imagina, o meu inglês, imagina, quem sou eu na fila do pão, né? Aí eu entrei e depois eu comecei a ver pessoas também com graus de dificuldade em outras coisas, graus de dificuldade em idioma também. A minha terapeuta falou uma coisa que eu não sabia, que é a homeostase também, né? Que é a homeostase é um fenômeno assim, químico que acontece no corpo, que todas as vezes que a gente quer sair da zona de conforto e quer assumir algo novo na vida da gente, o corpo sente aquela preguiça, fala, ai, sério que você quer fazer isso? Então, isso também, a gente precisa saber que acontece uma coisa química dentro da gente quando a gente precisa assumir um protagonismo, um novo cargo. Tem né? um rebuliço tem tantas coisas, aí. tem síndrome da impostora, tem o patriarcado, tem segurar gente esse que borogodó. fala, tem os falcianos, tem as falcianes. Gente, então assim, acreditem em vocês, né? Dani, Não e vamos você, deixar... meu bem? Você se identificou com uma das meninas? Tá rolando uma homeostase? O que tá rolando aí? Olha, eu me identifiquei com várias, mas uma coisa me deixou em alerta. Da pessoa que falou que, eu fui estudar, eu fui me capacitar. Pensa assim, todo curso que você vai fazer na vida, pelo menos que eu já fiz, 90% do público é mulher. A gente está sempre fazendo um curso, a gente está sempre se aprimorando. Eu acho isso muito importante, mas eu acho que isso também é uma forma da gente nunca se autorizar a ocupar o lugar, porque a gente acha o tempo inteiro que precisa de mais uma coisa. Se você acabou o mestrado, é o doutorado. Se acabou o doutorado, é a pós-graduação. A gente precisa se abrir para uma multiplicidade de formas como a gente recebe conhecimento, como a gente se apropria. Perfeito. Então, assim, Que eu a acho vida que a ensina gente muito pra fica gente. adiando o momento. Vamos falar das competências emocionais? Eu quero saber ali o que vocês se identificam, qual é a característica que vocês têm aí, dessas que a Renata enumerou, que vocês entenderam, que ontem vocês acharam que era uma coisa que era ruim, que vocês conseguiram transformar em uma potência. E antes eu achava que era muito importante ter tudo muito definido, que tinha que escrever na pedra. A gente faz isso desse jeito e nunca mais pode mudar. Te entendo. E a certa altura a gente entendeu que a potência do negócio estava na transformação contínua também. Porque dá medo a gente mudar uma rota que está dando certo, mas e quando aquilo não está fazendo mais sentido pra gente? Claro que isso tem um recorte de privilégio também. A gente conseguiu chegar num lugar em que a gente pode fazer escolhas que eu acho que para muitas mulheres ainda não é uma possibilidade. Mas eu fiz as pazes um pouco com essa mudança constante. Em vez de olhar como falta de foco, eu passei a olhar como uma potência múltipla que vai fazer a gente estar em constante movimento, sem se acomodar e se encantando pelo que a gente faz, olhando para o trabalho como esse lugar de propósito, esse lugar de conexão, esse lugar de uma entrega para o mundo que faz diferença. Vivi, e você? Maravilhosa, né? Ai, gente, eu fico tão orgulhosa das minhas amigas, assim, parceiras,
Porque é tão importante, né? E é isso, da gente se espelhar. Eu sempre tive muito problema em delegar. Eu acho que hoje eu só me tornei a mulher que eu sou, de negócios e impactando vidas, porque eu aprendi também a delegar. Eu era muito sobrecarregada. Então, logo que eu comecei a empreender, mesmo tendo equipe, eu queria participar do detalhe de cada coisa. Então, aquilo me atrapalhava demais, a olhar mais para frente os negócios, a fazer estratégias maiores, sabe? E me deixava muito exausta. Então, quando eu comecei a aprender a confiar, delegar e gostar do que o outro está fazendo também, que às vezes não chega muita coisa até nova, que você nem tinha pensado, né? Então, essa liderança delegando, eu fui aprendendo com o tempo e me deixou muito mais livre para poder diversificar, para poder aprender mais também, então... Eu queria, na verdade, falar sobre o que elas colocaram. As duas competências socioemocionais que elas trouxeram foi... Dani trouxe flexibilidade. Então, acho que flexibilidade é uma competência super importante, além do mais num mundo que muda o tempo todo. Você que trabalha com internet, então, que, meu Deus do céu, então, assim, a mudança, né? Então, flexibilidade. E Vivi, liderança. A boa liderança também treina outras pessoas. Então, isso é muito legal. Um dia você vai precisar, né, fazer uma viagem, um dia você vai tirar férias. E aí, quem é que vai tocar o seu negócio? Segura que daqui a pouco a gente volta com mais assunto. Dani e Viviane vão se preparar, porque no próximo bloco tem nosso desafio do dia. Não sai daí, não. Olha elas de volta e eu e Renata estamos recebendo hoje aqui no nosso sofá duas mulheres que souberam usar o que tem de melhor ao seu favor. Dani Arraes, fundadora da Contente, produtora de conteúdo e comunidades digitais, e a multiempresária e mentora Vivi Duarte. Nosso programa está chegando ao fim, mas a gente não vai se despedir sem antes fazer nosso famoso desafio do dia. E hoje a gente vai abrir os nossos corações, meninas, de empreendedoras. É hora do que achei que ia dar certo, mas não deu. Olha só, eu quero ouvir de vocês quais que foram os perrengues e as decisões erradas, aquelas recalculadas de rotas que foram necessárias no percurso. Quero que vocês abram tudo. Não, tudo não. Uma só para cada uma já tá bom, né? A gente acabou de falar que tem que tomar cuidado, né? Para ver as vulnerabilidades, né? Dani, conta uma aí, vai. Quando a gente fez esse projeto Insta Mission, ele fez tanto sucesso que a certa altura a gente quis copiar a nossa própria fórmula. A gente falou, caramba, a gente está fazendo isso, está rolando, a gente cresceu. E se a gente fizer um projeto paralelo que se chama Cine Mission, que era de vídeo, para fazer a mesma coisa das missões? Era no momento em que, assim, a gente não tinha nem banda direito no celular para rodar vídeo. Eu fico pensando que se fosse hoje, era um belo timing, mas naquela época não era. E isso me acendeu muito o alerta que, assim, mesmo quando você tem uma ideia muito legal que dá certo, é muito difícil que ela se replique, porque, assim, se existisse uma fórmula de sucesso perfeita, alguém já tinha destrinchado, vendido e estava todo mundo no mesmo lugar. Nem a sua própria fórmula é replicável, porque você tem que olhar para as outras variáveis. Então, depois disso, a gente falou, não vamos querer nos copiar, vamos olhar para o que faz sentido agora. Perfeita! Vivi, qual que é o perrengue? Olha, o perrengue no mundo dos negócios para mim, que eu achei que ia dar muito certo, é me tornar sócia de amigas. Para você conseguir conduzir o negócio de uma forma, sabe, que prospere ali, para mim foi muito difícil. Então, foi muito desafiador, foi muito problemático. Então, para salvar a amizade, eu acabei desfazendo. Então, coisas que para mim também não deram certo, olhando para negócio também, é quando você está sentada numa roda e aí você tem uma big idea, tem uma grande ideia, vamos lá, não sei o quê, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí todo mundo já combina como vai fazer, mas não tem um contrato. Então, hoje, para tudo, eu faço contrato. Ai, que coisa chata. Gente, se a gente quer ter negócio que prospere, a gente precisa fazer isso. Porque várias vezes também, assim, reunir grupos de pessoas para pensar, olha, eu estou reunindo vocês aqui porque eu quero pensar num produto novo para a gente conseguir escalar isso e, de repente, diversificar. E aí aquilo sai da roda, vira um negócio que alguém já corre, já registra, né? Então, sempre ter as coisas muito, assim, no papel. E você, Cris, já teve algum perrengue, alguma história?
Vários! Aliás, é com eles que a gente aprende, né? Eu, pelo menos, acho que é uma boa oportunidade a gente aprender com os nossos erros, né? Melhor assistir o do outro, aprende com o do outro e vai. Mas, assim, pra mim, o que mais fez diferença na minha vida foi seguir um sonho que não era meu. Eu segui com um sonho empreendedor da minha mãe tinha um restaurante, nunca teve nada a ver comigo, eu insisti em seguir e tal, e deu errado. Deu errado, porque eu estava querendo viver uma história que não era minha, que não fazia o menor sentido para mim. E aí, quando eu entendi isso, parei, respirei e falei, opa! Aí as coisas mudaram. E aí estou eu aqui sentada ao lado de Renata Malheiros, conversando com Vivi Duarte e Dani Arraes. Tá vendo como eu fiz a escolha certa depois desse perrengue? Com certeza. Aprender nunca é demais, não é verdade, gente? Tudo começa no autoconhecimento, tudo começa em reconhecer as nossas qualidades, as nossas falas, em se fortalecer para estar preparada para o sucesso, que vem o sucesso. E eu acho que o Olha Elas, no fundo, é sobre isso. Um programa para inspirar e fazer a gente parar para pensar em como é possível evoluir. Afinal, a gente se reconhece nos nossos erros e nos nossos acertos também. Foi muito bom trocar com vocês hoje, foi maravilhoso. Um super obrigada, Dani, Vivi, Renata Malheiros. Maravilhoso sempre estar com você, Renatinha. Dupla Igualmente. perfeita, hein? Ó, eu e Super. você e eu, Yeah. entendeu? Na verdade, um trio, porque tem você aí que está nos assistindo. A gente volta em breve.